Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre a Zona Franca de Manaus. Wilson, voltando a falar sobre a questão da lei de informática, na verdade, os incentivos, esses incentivos, a Receita Federal ainda não reconhece. Na verdade, a contrapartida da lei de informática. Existe dentro da legislação uma obrigatoriedade, e foi para isso que essa lei foi criada, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, para que o país alavancasse conhecimento e aprimorasse o seu parque tecnológico. E isso a Receita Federal não tem reconhecido, ou seja, esse investimento tem sido muito aquém da expectativa e não condiz com o nível da renúncia fiscal oferecida pela legislação. É por isso que a Receita Federal questiona a lei de informática. Eu queria saber de vocês, pontuar algumas áreas, né, em que o Amazonas poderia já estar movendo esforços para desenvolver, no campo mineral, no campo da pesca. Quer dizer, vamos ficar reféns desse modelo Zona Franca para o resto da vida ou não? É possível? Temos alternativas, professor? Não tenha dúvida. Nós temos aqui uma agenda de possibilidades que se alonga ao sabor de quem quiser fazer o exame. Mas podemos citar algumas questões que têm uma grande escala. Por exemplo, nós temos a economia do gás. Nós temos gás que está vindo de Coari, que hoje é reinjetado diariamente, e temos um gasoduto que chega aqui que deveria ser utilizado para gerar energia elétrica. No entanto, paralelo com isso, nós tivemos o Linhão vindo de Tucuruí que está trazendo essa energia para cá. Ora, esse gás que está chegando aqui, gás natural, ele daria origem a um polo gás químico com uma série de produtos, tipo produtos para insumo agrícola, etiobenzeno, para a nossa indústria de plásticos aqui, uma série de coisas, estudos prontos e com investidores prontos. Nós estamos falando aqui de um polo que atrairia só nas plantas de produção em torno de pelo menos 2 bilhões de reais só de investimentos. Eu estou falando de estudos que a Suframa estudou, fez, produziu, com detalhes a respeito disso. Mas nós temos, por exemplo, outros tipos de possibilidade. Na área de produção, por exemplo, de proteína de peixe, na área de pescado. A maior parte da tecnologia que hoje é utilizada na Amazônia para a criação de pescado, ela foi desenvolvida, na maior parte, aqui pelo INPA. Mas outras instituições a aperfeiçoaram, como o caso da Embrapa. A Embrapa tem tecnologia de ponta, a Embrapa Amazônia Ocidental, mas toda a Embrapa da Amazônia. E esse tipo de produção que poderia estar sendo feito no entorno de Manaus, sendo complementada com uma indústria de ração a ser produzida com dejetos de soja que chega para o Itacoatiara, ela não se deslanchou como ela tinha sido programada. E hoje, boa parte desse peixe que nós compramos em Manaus vem de Roraima, Rondônia, de outras partes. Hoje Manaus é abastecida por estados vizinhos. Nós temos, por exemplo, a economia do turismo. O turismo é possivelmente um dos grandes potenciais. Mas quando você pensa em fazer um turismo de grande escala, você pergunta, qual é o produto turístico que você oferece para uma pessoa que vem? Eu, por exemplo, que recebo muitos convidados meus aqui em Manaus, depois que visita o Areal Tal, depois que você faz uma visita ao Guanavera, depois que você não tem mais outras coisas a oferecer, aí você inventa os seus próprios produtos de turismo, como conhecedor da região, e o Périco, como pescador da região, inventa os produtos dele, porque você precisa ter algum produto que dê ao turista a possibilidade de fruimento da natureza, mas também de segurança e conforto. Porque ninguém quer vir para cá conhecer a Amazônia e sair daqui todo picado de mosquito, etc. Né? Então nós temos uma série de outras possibilidades, como insumos agrícolas, mas que eu vou deixar para o Périco falar mais algum, porque senão Wilson, acaba com ele. A sensação é de estarmos dormindo sobre um berço esplêndido? Eu ressalto que o nosso Estado passou por 3 momentos econômicos. O primeiro, o extrativismo, a borracha, a juta e a malva. O Estado foi o maior contribuidor da balança comercial do país. Ninguém, à época, imaginava que alguém no mundo pudesse produzir e exportar mais desses produtos do que o Estado Amazonas. E ninguém se preocupou em buscar novas tecnologias e diversificar aquela atividade. Findou que hoje a Malásia é o maior exportador de borracha e o extrativismo aqui na nossa região praticamente sumiu. Depois nós tivemos o advento da Zona Franca focado no comércio, que foi o grande mote para o adensamento populacional da nossa região,
que com uma canetada do governo Collor, o comércio perdeu as suas vantagens, o país todo pôde importar, passou a importar seus produtos, e o Amazonas, a Zona Franca, deixou de ser um atrativo comercial e trazia pessoas para cá, aos montes, para levar os produtos que nós importávamos naquele momento. Iniciou a fase industrial a partir daí. E aí que nós estamos vivendo. É por isso que quando nós falamos das novas matrizes econômicas, que o Zé Alberto bem colocou algumas delas, e existem todos os outros potenciais minerais, o nosso subsolo é muito rico e nós precisamos de capital intelectual, conhecimento e formas de desenvolver essas matrizes para sairmos dessa dependência que temos hoje do que nós fazemos no Polo Industrial de Manaus. É por isso que essa prorrogação é de extrema importância, porque isso você não faz do dia para a noite. Nenhuma dessas matrizes, nenhum desses nichos de negócio você consegue, com apagar e acender de luzes, implementar. São projetos de médio prazo. Projetos de governo, não de governante. É uma linha mestra que precisa ser seguida, precisa começar urgentemente e focado em objetivos, aquilo definido pela sociedade, capitaneadas pelo governo do Estado, que o foco não mude para que nós possamos atingir. Para você construir capital intelectual, o professor Zé Alberto conhece melhor que eu, você demanda no mínimo 15 anos para ter uma pessoa, um indivíduo capacitado para desenvolver atividades focadas em tecnologia, focadas no centro científico. E é isso que nós estamos falando. No primeiro momento, você trazer conhecimentos já existentes no mundo para nos ajudar a alavancar esses potenciais que existem. Pessoas para virem falar que não pode, por conta de questões ambientais, nós estamos deixando passar. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que venham para cá e nos ajudem a justificar, inclusive com questões ambientais, como implementar essas novas matrizes, de forma que o nosso Estado deixe de ser refém daquilo que nós temos hoje no Polo Industrial. De forma que o impacto ambiental seja o menor possível, mas que nós não deixemos de aproveitar essas riquezas. Né? Eu digo sempre, o ser humano, o indivíduo em primeiro lugar. Nós não vamos conseguir dar sustentação socioeconômica para o nosso Estado somente com a floresta em pé. Nós não ganhamos um centavo preservando a floresta. E nós temos formas de você garantir a preservação da floresta, mas também formas corretas de explorar as riquezas que a floresta nos dá. Já há tecnologia para isso. E é isso que nós precisamos trazer para cá e implementar. Desenvolver esses produtos, atrair esses investimentos para explorar essas riquezas, essas potencialidades de forma sustentável, de forma com que esses impactos sejam os menores possíveis através de conhecimentos já existentes no mundo. Professor Wilson tocou num assunto importante, capital intelectual. Estamos muito aquém, né, do que existe hoje para realmente fazermos mudar toda essa história, partirmos para novas matrizes de desenvolvimento? O CBA é um exemplo clássico. Clássico. Né? Antes de entrar especificamente na sua pergunta, eu queria enfatizar de forma bastante intensa, vamos pleonar, enfatizar intensamente, as questões minerais. A Secretaria do Estado, que cuida deste assunto, ela tem um mapa estratégico das grandes possibilidades no campo da exploração mineral, da extração mineral da nossa região, que vai desde o Caulim, passando por Silvinita, mas incluindo também o petróleo, porque não podemos esquecer que, embora a Petrobras cuide de petróleo, mas o petróleo é um mineral do nosso subsolo e que, portanto, nós precisamos ter políticas sobre ele. Ainda nas possibilidades que ele se referiu, de você aproveitar os recursos da floresta, entre as muitas possibilidades, eu queria dizer uma coisa muito concreta que eu mesmo demorei a crer. Eu compro hoje açaí, desculpa dar o nome da empresa, açaí produzido pela Coca-Cola, pela marca Del Valle, em qualquer lugar do Brasil, e açaí que é coletado lá no Alto Amazonas, em Carauari, e que tem toda uma logística de proteção da floresta, produção do produtor, com todas as tecnologias possíveis e que chega aos mais diversos rincões. Eu tomo todos os dias isso e eu digo, puxa vida, assim como nós fazemos com açaí, podemos fazer com castanha, com tantos outros ativos que a floresta tem. Em relação especialmente ao capital intelectual, eu posso lhe dizer que nós avançamos muito nesses últimos 10, 12 anos. Há 12, 13 anos atrás,
os programas de mestrado e doutorado era extremamente rarefeito, um ou dois na Universidade Federal, outro no INPA. Hoje não, hoje a Amazônia, vamos ficando só aqui no Amazonas, pega o INPA, por exemplo. O INPA tem 9 programas de mestrado e doutorado, dos quais 2 são nota 6. Quando eu estou dizendo nota 6 na capa, nós estamos falando de mestrado e doutorado de topo, que se compara com o USP, com tantas outras, né? Mas 2 6, tem vários 5, tem vários 4. Então, a UFAM, por outro lado, ela multiplicou por 10 vezes a formação de doutores, não só que ela forma, mas que ela manda formar. Então, hoje nós temos... preciso muito mais. Hoje nós temos uma quantidade grande. Agora, para as necessidades da Amazônia, estão muito aquém. Nós temos hoje muitas universidades que estão fazendo hoje, a Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, hoje a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, porém, a Amazônia, meu amigo, é um continente. E a Amazônia é um patrimônio estratégico do país. Nós não podemos lidar com ela com 100, 200 doutores. Nós precisamos ter 1.000, 2.000, 3.000 doutores. Quanto mais, porque quanto mais você conhece isso, mais você pode explorar as potencialidades que ela tem sem comprometer a floresta. Professor, muito obrigado pela participação, por ter atendido ao nosso convite. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa. Wilson, muito obrigado por mais uma vez participar do Bandicidade Entrevista. Foi muito produtiva a nossa conversa. Com certeza, vamos ter novos encontros para debater sobre essa questão de desenvolvimento aqui na região amazônica. Eu que agradeço o convite, é um privilégio estar junto à nossa unidade com o professor Zé Alberto e muito mais levar um pouco de informação, conhecimento e explicações à população que nos assiste e que vive daquilo que é produzido aqui e precisa daquilo que nós podemos fazer para a nossa região. Eu também agradeço, estou sempre a seu dispor. Obviamente, estar ao lado de quem representa o Centro da Indústria como seu presidente, para mim é uma alegria muito grande, porque a academia, conhecimento que não se transforma em recurso para o bem-estar da sociedade, é um conhecimento etéreo, pode ser útil para o fluimento acadêmico, mas nós precisamos transformar isso em recurso para a melhoria de vida da sociedade. Obrigado, professor. O Bandicidade Entrevista de hoje fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até semana que vem.